Boa noite, meus amigos e minhas amigas, do nosso canal Escola Teológica Católica. E meu nome é Fred, eu sou catequista aqui da Matriz São José do Avaí, teólogo. E vamos à nossa vinheta. Espero que todos estejam bem, na paz do Senhor Jesus. E vamos rezar, vamos pedir ao Espírito Santo para nos iluminar, para que possamos aprender mais sobre a palavra de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos pedir a Nossa Senhora que ela interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Eu quero ler com vocês uma oração, antes de ler a Bíblia, que a gente fazia lá na teologia, e que sempre antes de começar o estudo bíblico eu gosto de rezar essa oração. Oração antes de ler a Bíblia. Jesus, mestre que dissestes, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu aí estarei no meio deles. Ficai conosco aqui reunidos, para melhor meditar e comungar com a vossa santa palavra. Sois o mestre e a verdade. Iluminai-nos para que melhor compreendamos as sagradas Escrituras. Sois o guia e o caminho. Fazei-nos dóceis ao vosso seguimento. Sois a vida. Transformai o nosso coração em terra boa, onde a palavra de Deus produza frutos abundantes de santidade e de apostolado. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pronto, já rezamos, já nos encomendamos a Deus, então vamos continuar aí o nosso estudo bíblico que nós estamos fazendo do Antigo Testamento. Tá? Não é fácil estudar o Antigo Testamento, ok? Nós estamos já no último livro histórico da Bíblia. Já percorremos todo o Pentateuco. Se você quiser fazer o estudo bíblico do Pentateuco, nós já temos aí Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio no canal. Só você ir lá na playlist. E agora estamos já no final dos livros históricos, já percorremos todos os livros históricos, estamos no último livro, que é o livro dos Macabeus, só que são 2 livros dos Macabeus, estamos no primeiro ainda. Hoje nós vamos estudar o capítulo 9, na aula passada nós estudamos o capítulo 8, que foi aquela aliança entre Judas Macabeu com os romanos. Tá? Os judeus, eles se aliaram com os romanos para combater os pagãos. Só que mesmo assim continuou aquela guerra
entre pagãos e judeus, porque os pagãos queriam, já tinham profanado o templo, e Judas Macabeus começou a defender contra a idolatria. Só que hoje, no capítulo 9, vai acontecer mais uma guerra entre pagãos e judeus, e dessa vez Judas Macabeus vai acabar morrendo em guerra, né, na batalha. Tá? E o que vai acontecer? Quem vai tomar o lugar dele vai ser o irmão. Tá? Lembrando que são os irmãos, por isso que o livro chama-se Livro dos Macabeus. Nós já vimos a história do pai deles, antes de morrer, que era sacerdote, Eliezer, e depois o pai morre, deixa Judas no comando. Hoje Judas vai morrer. Na próxima aula já vai ser o irmão dele que vai combater por Israel, Jonathan. Tá? O pai dele tinha, se não me engano, 7 filhos. Tá? Simão, Judas, não vou lembrar todos aqui agora. E Judas vai morrer e Jonatas vai assumir no lugar do irmão. Tá? Então hoje, infelizmente, vai haver esse combate entre Judas Macabeu, ok? Então diz aí, tá? Que no versículo 1 do capítulo 9, se você quiser abrir, infelizmente não tem na Bíblia protestante, tá? Então só tem na Bíblia católica esse livro, tá? É um daqueles 7 livros que foram retirados da Bíblia protestante. Então, se você quiser me acompanhar na Bíblia de Jerusalém, é a página 741, se você é da Bíblia de Jerusalém. Se você tem outra Bíblia católica, da Ave Maria, aí é outra página. Mas é o primeiro livro de Macabeus, capítulo 9, a partir do versículo 1. Diz aí, eu não vou ler tudo, porque vai ficar cansativo, eu vou só pegar algumas partes para você entender, tá, o combate. Tá? Por quê? Porque eles queriam dominar Israel, dominar o templo, praticar idolatria, e Judas Macabeus começou a defender. Tá? Então diz aí que quando Demétrio soube que Nicanor tinha sucumbido, Nicanor era um general lá, pagão, ok, de Antíoco Epífanes, aquele rei pagão que a gente já viu nas aulas anteriores. Tá? Decidiu enviar de novo homens à terra de Judá, tá? Aí, junto com todo o seu exército. Então, aí ele enviou um exército muito maior, os pagãos, tá? Para combater Israel e Judas Macabeu, ok? Eles tomaram o caminho da Galileia e, acampando no território, ocuparam e mataram um grande número de pessoas. Tá? No primeiro mês do ano 152, acamparam diante de Jerusalém. Tá? Depois partiram dali com 20.000 homens, 2.000 cavaleiros. Então, era um exército muito mais numeroso, por isso que Judas vai acabar morrendo. Tá? Porque dessa vez era um exército muito maior para ele poder combater. Judas estava acampado, tendo consigo 3.000 homens escolhidos. Ao verem aquela multidão de soldados tão numerosos, ficaram tomados de pavor e fugiram muitos deles do acampamento, não restando mais do que 800 homens. Ficaram com medo, porque viram a maioria, né? Aquele exército numeroso, e eles viram que era muito maior, eles ficaram com medo e fugiram. Né? Judas, ao ver o seu exército esfacelado, justamente quando a batalha urgia, sentiu partir-se o coração, porque não tinha mais tempo de reagrupar pessoas, de chamar mais gente para a guerra. Não tinha mais tempo. Ok? Consternado, mesmo assim, dirigiu-se aos que tinham permanecido fiéis. Levantemo-nos e subamos contra os nossos adversários,
a ver se podemos enfrentá-los. Mas eles tentaram dissuadi-lo, dizendo: não conseguiremos. Salvemos, pois, agora as nossas vidas. Depois voltaremos nós, nossos irmãos, e então lhes daremos combate. Somos poucos demais. Judas, porém, replicou: longe de mim fazer tal coisa, fugir diante deles. Se é chegada a nossa hora, morramos valorosamente pelos nossos irmãos, ou seja, os judeus, né? Morrer pela pátria, sem deixar qualquer motivo de censura à nossa glória. O judeu, ele era muito nacionalista. Tá? O judeu, ele era firme na sua fé e na sua pátria. Até hoje é assim. Quem dera que nós cristãos também fôssemos assim. Fôssemos firmes, unidos pelas causas cristãs. Então, gente, nós temos que aprender. O que nós podemos tirar, tá, desse texto que nós estamos lendo? Que nós cristãos possamos nos unir contra as causas. Hoje, quais são as nossas lutas de hoje? É a luta contra a família, é a luta contra as leis que querem prejudicar o cristianismo, que querem a liberdade religiosa. Então, gente, tudo aquilo que é contrário à nossa lei. Claro que hoje a gente não vai morrer, a gente não vai... Tem países hoje lá fora que ainda existe ainda, cristãos morrendo, mas hoje a nossa guerra hoje, ela é muito mais espiritual. Eu já falei isso aqui várias vezes no canal. A nossa guerra, no Antigo Testamento era guerra mesmo. Hoje, a nossa guerra hoje é a guerra espiritual contra o mal, contra o demônio, que quer levar muita gente com ele para o inferno. E ele usa o quê? Ele usa muitas vezes a mídia, o governo, muitas vezes para quê? Para colocar leis contrárias ao cristianismo, como eu já falei, para colocar... E a gente não se une. Nós vemos aqui os judeus, mesmo os poucos, aqueles, muitos fugiram, mas aqueles poucos que ficaram permaneceram fiéis e morreram defendendo a sua fé. Que você possa morrer também defendendo a sua. O exército inimigo saiu do acampamento e tomou posição para atacá-los. Nós hoje, gente, somos atacados. O cristianismo hoje é atacado, as nossas igrejas hoje são atacadas. E a gente não faz nada. A gente não fica indignado. Não, a gente tem que defender as causas, não é? Seja na política, seja na religião, seja qual for. Mas não, a gente fica quieto. Por que o mal hoje ocupa? Porque os bons se acovardam. Já tem um ditado, né? A audácia dos maus é por causa da covardia dos bons. Se a gente ficar quieto, o mal toma conta. A cavalaria estava dividida em duas alas, e os atiradores e os arqueiros precediam o exército, cuja primeira linha era formada por todos os valentes guerreiros. Tá? Pelos dois lados, aos sons das trombetas, cujo clamor responderam os homens de Judas. A terra estremeceu com o fulgor dos exércitos e o combate prolongou-se de manhã até a tarde. Então, gente, o nosso combate, ele é a todo momento. Por que nós temos que rezar de manhã, de tarde à noite? Por quê? Porque o demônio, ele não dá trégua, não. Ele não dorme, ele é um anjo. Por isso que nós temos que rezar. Levantou, faça a sua oração. Né? 3 horas da tarde, vai lá, reze o seu texto da misericórdia. 6 horas, vai lá, faça... Por que a igreja tem a liturgia das horas? Para você rezar de 3 em 3 horas. Não é obrigatório para o leigo, é obrigatório para o clero, mas o leigo também pode fazer. De 3 em 3 horas você pode rezar. Por causa disso, gente, porque estamos numa batalha, estamos numa guerra muito pior do que essa. Tá? Onde eu estava. Então, ao ver Judas que os inimigos e a força do seu exército
estavam na ala direita, agruparam-se em torno dele todos os seus guerreiros mais valentes. E a ala direita foi por eles destroçada, perseguindo Judas até o monte. Mas os da ala esquerda, ao verem a ala direita, atiraram no encalço de Judas e dos seus os perseguiram pelas costas. Depois da batalha, ambos os lados, muitos caíram mortos. Também Judas pereceu e os restantes fugiram. Então, Judas acabou morrendo em batalha e aqueles que sobraram acabaram fugindo. Ninguém queria morrer, claro, ninguém quer morrer. Isso é legítima defesa, nós já falamos sobre isso. Numa guerra, se você vai combater, mas se não der para combater, tem que fugir mesmo. Isso é guerra, é o que eu já expliquei. Mas infelizmente Judas acabou morrendo, ok? Jonathan e Simão, seus irmãos, recolheram o corpo de Judas, seu irmão, e o sepultaram no túmulo de seus pais em Modim. Chorando sobre ele, todo Israel fez por ele intensa lamentação, guardando luto por muitos dias e dizendo: como pode cair o herói, aquele que salvou Israel? O resto das ações de Judas, suas guerras, feitos heróicos que realizou, sua grandeza, não foi posto por escrito. Então tem muito mais coisas que não estão escritas no livro. Tá vendo como que não foi tudo escrito na Bíblia? O Novo Testamento fala a mesma coisa sobre Jesus. Jesus fez muitas outras coisas que não foram escritas na Bíblia. Então tem muito mais coisas, gente, que não foram escritas na Bíblia. Não só de Jesus, mas também de outros personagens bíblicos. Por isso que é um erro o que os protestantes falam. Se não tiver na Bíblia eu não acredito. Mas tem muita coisa que não foi escrita. Entendeu? Seria matéria demais. O mesmo que São João fala de Jesus, diz aqui no livro de Macabeus sobre Judas. Tem muito mais coisas que não foi escrito sobre Judas Macabeu. Por quê? Naquela época era muito difícil escrever. Se escrevia em pele de carneiro, pergaminho, não era caneta igual hoje, não. Então era muito mais difícil escrever. Então, o que é a Bíblia? A Bíblia é foi colocado por escrito aquilo, as coisas principais. Mas tem muito mais coisas, não só sobre Jesus, mas outros personagens bíblicos. Por isso que é um erro. Por isso que nós católicos nós não temos só a Bíblia escrita. Nós também temos a tradição, que é aquilo que não foi escrito. Tem muitas coisas que Jesus ensinou que não foi escrito. Agora, coisa interessante aqui, tá? A importância do corpo da pessoa. Tá vendo como que é importante também o corpo, porque já no Antigo Testamento ele já tinha essa preocupação de pegar o corpo e sepultar. E eu já vi muita gente falando aí, depois que eu morrer, coloca lá em qualquer lugar. Não, o corpo tem que ser sepultado, gente, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que vai ressuscitar. Claro que o mais importante é a nossa alma, mas o corpo também é importante. Então não tem esse negócio de morreu, então lá em terra de qualquer jeito, não. Temos que sepultar. Ou se você quiser ser cremado, também pode ser cremado, não tem problema. Mas a igreja prefere o sepultamento. É tradicional. Tá? Mas quem quiser ser cremado também não é pecado. Seja cremado ou sepultado, o corpo vai ressuscitar. Mas tem que ser sepultado. O corpo tem que ser sepultado. Então, lembra que João Batista, quando morreu lá, degolaram São João Batista, os discípulos dele, que eram discípulos de Jesus, os apóstolos, foram lá, pegaram o corpo de João, enterraram, sepultaram. Olha o respeito que eles tinham com o corpo. Os judeus, eles embalsamavam o corpo, eles tinham respeito com o corpo, não colocavam de qualquer jeito, não. Hoje até isso se perdeu, as pessoas hoje não têm mais respeito com o corpo da pessoa, coloca de qualquer jeito. Entendeu? Não, a igreja em si tem que ter muito respeito com o corpo da pessoa. Pode ser sepultado ou cremado, mas tem que ser colocado no sepulcro, não é? Seja cinza, ou as cinzas da pessoa, ou o corpo da pessoa. Lá sepulta no cemitério, até para a gente poder ir lá rezar também, que é outra coisa que o livro de Macabeus também fala mais na frente. A oração pelos mortos. Ok? Então aqui, olha o cuidado que eles tinham com o corpo da pessoa. Outra coisa,
Israel fez por ele intensa lamentação, oração. Tá vendo? Então, como é que não pode rezar por aquele que já morreu? Olha aí. Guardando luto por muitos dias, é uma tradição que vem também do Antigo Testamento, a questão por exemplo, da missa de sétimo dia. Não é? Olha aqui. Guardando luto por muitos dias. Aqui não fala 7 dias. Mas por que a igreja adotou o 7? Porque o 7 na Bíblia significa plenitude, perfeição. Tá? E a semana tem 7 dias. Então, por isso que a igreja, por exemplo, gosta de mandar celebrar a missa de sétimo dia para a alma da pessoa. É uma tradição muito bonita. Tá? Então, não é uma coisa vazia. Então, mande celebrar. Você pode celebrar de sétimo dia, de um mês, de um ano, mas principalmente a missa de sétimo dia. Então, olha aqui o respeito que eles tinham, não só pelo corpo, mas também pelo luto, tá? daquela pessoa que morria. Tá? Importante. Até isso hoje se perdeu. As pessoas hoje morrem, a pessoa não está nem aí. Tem gente que morre, às vezes a mulher morre, o marido já vai até pro forró, já vai até dançar. As pessoas hoje já não têm respeito, começam a ligar música. Às vezes a pessoa morre, o vizinho morre, a pessoa liga o som na maior altura. Falta de respeito, gente, com o vizinho, né? O vizinho acabou de morrer. Eu já vi pessoas que morrem, o vizinho vai e liga o som na maior altura. Isso, vamos ter respeito, né, gente? Pelo amor de Deus, respeitar a dor do outro. Não é a sua, mas é a dor do outro. Solidariedade com a dor do outro, que perdeu uma pessoa. Não é? E depois vai acontecer aquilo que eu falei. Tá? Vai acontecer do irmão dele, que se chama Jonathan, como chefe dos judeus. Tá? Ele vai, como eu vou dizer, comandar o povo judeu do ano 160 até o ano 142 a.C., quase chegando ao nascimento de Jesus, tá vendo? Então ele vai liderar o povo no lugar do irmão dele que morreu. Depois da morte de Judas, reapareceram sobre todo o território de Israel os iníquos, ou seja, os pagãos, né? Aqueles que combatiam contra Israel, tá? Os ímpios. E reergueram-se todos que praticavam a injustiça. Tá vendo, gente? Então, todos aqueles que praticam a injustiça vão ter o seu castigo. Por isso que vai haver o juízo final. Deus vai fazer justiça. Por aqueles dias também alastrou-se uma fome terrível, de modo que o país se passou para o lado deles. Então, houve uma fome muito grande, né, em toda aquela região ali. Tá? Os pagãos escolheu dentre os homens ímpios aqueles que constituíram senhores do país. Estes instauravam perseguições e devassas contra os amigos de Judas, fazendo-os comparecer diante daquele que comandava lá os pagãos, o qual deles se vingava e os cobria de insultos, insultava o povo de Deus, o povo de Israel. Foi esta uma grande tribulação para Israel, como nunca houve desde o dia em que não mais apareceu um profeta no meio deles. Por que não tinha profeta nessa época? É o chamado silêncio de Deus. Por quê? Por causa da idolatria do povo. Deus já vinha falando pelos profetas. Todos eles, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, todos os profetas alertavam o povo: não cometa idolatria, que Deus vai abandonar vocês. Não é? E não deu outra. É o chamado silêncio de Deus. Deus ficou um tempo sem falar com Israel, tá? Por causa dessa idolatria toda que eles praticavam. Então reuniram-se todos os amigos de Judas e disseram a Jonathan era o irmão dele:
Desde que seu irmão Judas morreu, não se encontra mais alguém semelhante a ele para sair e entrar contra os inimigos e contra todos os que hostilizam a nossa nação. Agora, pois, escolhemos a ti hoje para ocupares o seu lugar como nosso chefe e nosso guia, para combateres a nossa luta. Foi nessas circunstâncias que Jonathan assumiu o comando e levantou-se em lugar de Judas, seu irmão. Então o próprio povo escolheu ele para ser o guia do povo. Não tinha profeta, não tinha rei, não tinha juiz. Na época tinha, né? Tinha profeta, na época de Moisés, depois tinha os juízes, depois tinha os reis. Não tinha nada disso. Então eles próprios, entre eles ali, escolheram então Judas, né, depois de Judas, o irmão dele para ser o guia deles, ok? Tá vendo, gente? Até os judeus sempre, porque, gente, se não tiver uma cabeça, não é? Se não tiver uma cabeça, vira bagunça. Por isso que a igreja sempre teve o Papa, não é? A igreja sempre teve um líder, um Papa. Por quê? Porque senão vira bagunça. E Jesus é tão esperto que até nisso ele escolheu 12 apóstolos, mas escolheu Pedro como chefe. E depois de Pedro, os sucessores de Pedro. Por isso que a igreja tem que ter o Papa. Ninguém pode fazer nada na igreja sem autoridade do Papa. Infelizmente está acontecendo uma coisa terrível. Bispos aí, não é, que se separaram da igreja depois do Concílio Vaticano II, querendo ordenar bispos sem autorização do Papa. Entendeu? Eu estou vendo isso aí na internet, estou muito triste com isso. O Papa chamou lá, o secretário do Vaticano chamou essas pessoas lá, esses bispos lá, não é? Essas pessoas, para não fazer isso. Não pode, ninguém pode se autodenominar bispo. Não, para ser bispo, o Papa tem que nomear aquela pessoa para bispo. Ok? E o bispo nomeia os padres e os diáconos. Ok? A igreja tem uma hierarquia, o Papa, os bispos, padres e diáconos. Essa é a hierarquia da igreja. Tá? Então, os pagãos vieram a saber e procuraram matá-lo. Queriam matar ele, tá vendo? Mas Jonathan e seu irmão Simão e todos que com ele estavam, informados do que eles queriam fazer, fugiram para o deserto, acampando perto das águas da cisterna. Tá? Percebendo os inimigos em dia de sábado, dirigiu-se ele também com todo o seu exército para além do Jordão, do rio Jordão, onde Jesus foi batizado. A gente sabe que no dia de sábado os judeus não faziam nada, mas aqui não tiveram outro jeito, eles tiveram que fugir. Tá vendo? Então, para nós hoje, nosso dia sagrado é o domingo, para os judeus é o sábado. Já falei isso aqui várias vezes. Jonathan enviou seu irmão, chamava-se Simão, que comandava a tropa e pediu aos amigos a permissão de depositar junto deles a sua bagagem, que era uma bagagem considerável. Tá? Mas os habitantes, saindo de emboscadas, apoderaram-se de João e de tudo que levava e foram carregando a presa. Depois desses fatos, informaram a Jonathan e a Simão, seu irmão, que os filhos dos pagãos iam celebrar um grande casamento e estavam levando a noiva num cortejo, e a noiva era filha de um dos grandes senhores de Canaã. Então haveria um casamento pagão. Tá? Então a noiva estava sendo levada para um casamento com um homem que não era judeu. Tá? Aqui não tinha nada a ver com judeu. Ok? Recordaram-se então do fim sangrento de João, seu irmão, e subiram a esconder-se ao abrigo da montanha. Levantando os olhos, avistaram entre um grande cortejo, era o esposo com seus amigos e irmãos, que saíam ao encontro da esposa ao som de tamborins, instrumentos musicais, com armas em quantidade.
Saindo de sua emboscada, os judeus se atiraram sobre eles e os massacraram. Muitos caíram feridos e os sobreviventes fugiram para a montanha, enquanto seus despojos todos eram tomados. Assim as núpcias se mudaram em luto e o som de suas músicas em lamentação. Depois, vingado desse modo o sangue do seu irmão, regressaram para a ribeira pantanosa do Rio Jordão. Então, o que aconteceu? Os judeus se vingaram dos pagãos. Tá? Como eles tinham matado Judas Macabeu, ele acabou aproveitando esse casamento que eles estavam lá fazendo festa, e os judeus foram lá e massacraram aqueles pagãos lá. É a lei da época, tá, gente? É o olho por olho, dente por dente. Tá? Eu já expliquei isso aqui várias vezes. Não nos assustemos. Eu sei que para nós hoje, Deus não quer vingança, né? Jesus manda amar os inimigos, mas aqui não. Aqui era um contexto de guerra, olho por olho, dente por dente. Como mataram lá o irmão do Judas Macabeu, e Jonathan acabou massacrando lá os pagãos lá que estavam fazendo aquela festa de casamento. Tá? Infelizmente era assim mesmo, olho por olho, dente por dente. Ao saber disso, os pagãos também vieram até as margens do Rio Jordão em dia de sábado com grande exército. Disse então Jonathan aos que estavam com ele: vamos e lutemos por nossas vidas, porque hoje não é como das outras vezes. Espera-nos o combate pela frente e pelas costas. E de ambos os lados temos a água do Rio Jordão, além do Pantanal e do Bosque Cerrado. Não há lugar para uma retirada. Agora, pois, isso aqui que é importante, versículo 46 do capítulo 9. Agora, pois, bradai ao céu, ou seja, orai a Deus, a fim de poderes salvar-vos da mão dos vossos inimigos. Isso que é importante. Tudo que você for fazer, ore a Deus. Tá? Tudo que você for praticar na sua vida, seja um trabalho de Deus ou seja um trabalho normal, tudo que você for fazer, se encomende a Deus antes, para aquilo ali der certo. E principalmente contra os vossos inimigos, que eu já falei. Para nós hoje é o mal, é o demônio e toda essa corja aí que quer nos destruir. Travou-lhes o combate, Jonathan esteve a ponto de atingir o inimigo, mas este escapou desviando-se para trás. Então Jonathan e os seus atiraram-se ao Rio Jordão e passaram a nado para outra margem, mas seus adversários não atravessaram o rio atrás deles. Neste dia, do lado dos pagãos, caíram cerca de 1.000 homens. Então, os judeus atravessaram o Rio Jordão, que é aquele rio onde Jesus foi batizado, e eles escaparam, então, daqueles que queriam matá-los, vamos dizer assim. Regressando a Jerusalém, os pagãos puseram-se a construir cidades fortificadas na Judéia, a fortaleza que está em Jericó e a de Emaús, de Bet-Horon, Betel e aqui outras cidades, todas com altas muralhas, portas e ferrolhos. Então os pagãos começaram a querer construir ali edifícios pagãos, coisas pagãs ali em Jerusalém. Em cada uma delas deixou guarnições para exercerem hostilidade contra Israel. Tá vendo? Fortificou também a cidade de Betsul, Gazara e a cidadela, e instalaram nela fortes militares e armazenando víveres. Além disso, tomou como reféns os filhos dos dirigentes de Israel, mantendo sob custódia na cidadela de Jerusalém. Então prenderam filhos daqueles que restaram ali em Jerusalém e prenderam. No ano 153, os pagãos mandaram derrubar o muro do átrio interno do lugar santo, ou seja, do templo de Jerusalém. Mandaram derrubar ali o muro do templo, tá vendo? Começaram a profanar o templo de novo. Destruindo, pois, as obras dos profetas, que os profetas tinham realizado, tinham reconstruído o templo, na volta do exílio, que eu já expliquei em várias aulas.
construíram o primeiro templo, Salomão, depois Nabucodonosor destruiu, Esdras e Neemias reconstruíram então o segundo templo, que eles voltaram a destruir. Ele começou a demolir, olha aí, tá vendo? Justamente então os pagãos teve um ataque e suas obras tiveram de ser interrompidas. Sua boca fechou-se e ficou paralisada, de sorte que não pôde mais articular palavra alguma, nem sequer dispor quanto a seus assuntos domésticos. Em tais circunstâncias morreu entre dores artroses. Os pagãos, vendo que que Alcimo tinha morrido, voltou para junto do rei, e a terra de Judá gozou de repouso por 2 anos. Aquele homem que tinha profanado o templo morreu. Tá? Por que ele morreu? Porque ele profanou o templo de Deus. Tá vendo, gente? Como é que Deus combatia por Israel? O homem que estava lá destruindo o templo, Deus o feriu e ele morreu. Qual é o templo de Deus hoje? É a igreja, somos nós. Por isso que São Paulo fala, não podemos destruir o nosso corpo. Se a gente destruir o nosso corpo, Deus nos destruirá. O nosso corpo é santo. E também a igreja, que é a casa de Deus. Então, por isso nós temos que defender também o templo. Por isso que a gente não pode deixar essas pessoas aí invadir as nossas igrejas, quebrar nossas imagens, jogar nossas hóstias no chão, igual a gente vê aí milhares no Brasil e fora do Brasil. Estou cansado de ver. Quebrar imagens aí e jogar hóstia sacrária no chão. Não é? Quantas vezes a gente vê igrejas, lugares aí onde as igrejas chove, não é? E cai, lugares aí cai e fica lá só a igreja de pé, as imagens de pé, o sacrário de pé. Porque Deus protege. E o nosso corpo também é a mesma coisa. Tá? Então, olha só o que aconteceu com aquele homem, com o homem que estava destruindo o templo. Todos os iníquos reuniram-se em conselho, dizendo: Jonathan e seus partidários vivem tranquilos e julgam-se seguros. Agora, pois, devemos fazer vir, né, o homem que combatia lá pelos pagãos, o qual numa só noite poderá prendê-los todos. Então eles queriam se reunir, que eles queriam prender eles. Foram, pois, combinar as coisas com ele, e ele pôs-se a caminho, vindo com um grande exército, e enviando instruções secretas a todos os seus aliados na Judéia, a fim de que prendessem Jonathan e seus partidários. Mas nada conseguiram, porque seu plano foi descoberto. Ao contrário, os que eram fiéis a Jonathan apoderaram-se de uns 50 dentre os homens da região, que tinham sido instigadores de tal perversidade, e os mataram. Entretanto, Jonathan e Simão retiraram-se com seus partidários para o deserto, e tendo reparado as suas ruínas, fortificaram-na. Ao saber disso, os pagãos reuniram-se toda a sua gente e mandou informar aos da Judéia. Depois veio ele próprio acampar e atacou muitos dias, empregando também máquinas de assalto. Deixando seu irmão Simão na cidade, Jonathan saiu pela região, percorrendo com poucos homens. Tá? Bateu os seus irmãos, bem como os filhos, em suas próprias tendas, começando assim a vencer e a crescer em força. Então Simão e seus homens saíram da cidade, incendiaram as máquinas, enfrentaram, enfim, o próprio pagão, que, desbaratado por eles, caiu em grande aflição. É que o seu plano e sua intervenção havia falhado. Por isso, violentamente enfurecido contra os homens perversos, que o tinham induzido a vir contra o país, matou a muito dentre eles e decidiu regressar para sua terra.
a esta notícia, Jonathan enviou legados para as tentativas de paz e para a restituição mútua dos prisioneiros. Ele assentiu, concordando com as suas propostas, e jurou nunca mais procurar fazer-lhe mal por todos os dias de sua vida. Restituiu-lhe os prisioneiros anteriormente levados cativos da terra de Judá e partiu de volta para o seu país, não mais tornando a entrar nos seus territórios. Cessou assim a espada de afligir Israel, e Jonathan estabeleceu-se em Macmas, onde começou a governar o povo e fez desaparecer os ímpios do meio de Israel. Olha aí, tá vendo? Então, gente, muito bonito, não é? Como que Deus protege o seu povo, mesmo em guerra, não é? Mas na hora, não é? Tudo, né? Nada acontece que não seja da vontade de Deus, não é? Tudo, né? Jesus disse que nem um fio de cabelo, né, cai se não é da vontade de Deus, tá bom? Mas nós vamos continuar nas próximas aulas, ainda tem mais coisas aí pra gente ver, ok? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos.